Profeta velho? O que seria um profeta velho? Saudação carpaniana, meu irmão e minha irmã. Quem vos fala novamente é o seu irmão André Carpano, o cara da internet que vem com os assuntos mais polêmicos. E se você gosta de um assunto polêmico, não deixe de dar o seu joinha. Profeta velho. Esse é um assunto muito abordado por muitos líderes. Profeta velho é um assunto que é abordado por muitas pessoas, desde estudiosos até os mais leigos no assunto. Mas de onde vem o profeta velho? E o que seria? Qual a função do profeta velho e o que ele fez para ele ter essa logomarca? E eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar, para queimar incenso. 1 Reis 13, 1. Vemos então nas Sagradas Escrituras, no primeiro livro de Reis, no capítulo 13, que conta a história que um homem de Deus, e inclusive muitas pessoas gostam de chamar e intitular ele como profeta, mas as Escrituras dizem que ele era um homem de Deus. Esse homem veio de Judá até Betel, com uma mensagem revolucionária para a sua época. A mensagem dele era o quê? Sobre um concerto, sobre um altar que estava tendo. Aliás, dois altares que estavam ali em Israel. O primeiro altar foi feito na cidade de Dan, e o segundo altar foi feito na cidade de Betel. E levantou-se então esse certo homem de Deus, mandado pelo próprio Criador, para ir lá pregar contra esse altar. E ele, terminado de pregar contra esse altar, ele profetizou. Então ele lançou uma profecia contra aquele altar, dizendo que um dia um dos filhos de Judá seria rei, e que esse rei um dia mataria muitos dos profetas e dos sacerdotes em cima daquele altar. E logo de quebra ele ainda deu um sinal, falou que o altar se racharia. E nesse momento o rei, que era do local, o rei de Israel, ele não gostou muito dessa ideia. E ele não gostando dessa ideia, o que ele fez? Ele estendeu a sua mão contra esse homem de Deus, que na mesma hora ficou paralisada, ressequida. E ele pediu ao homem de Deus para aclamar ao seu Criador, ao Deus que ele servia, para que pudesse restituir a sua mão. E acontecendo isso, esse homem de Deus pediu para que a sua mão fosse restituída. Logo, a mão do rei sendo restituída, o rei quis honrar ele. E o rei, vendo ele, então decidiu chamar ele para sua casa, dizendo que o honraria e daria presentes a ele. E esse homem de Deus falou que não poderia de forma alguma voltar pelo mesmo caminho que ele tinha vindo. E também disse que jamais, em hipótese alguma, ele poderia comer ou beber alguma coisa. Aí então vem o X da questão. Até esse presente momento, está se falando somente de um homem de Deus. Aí aparece um outro camarada que diz que teve um revelamento. Revelação, desculpa. Bom, vamos abrir um parênteses aqui. Revelamento é todo aquele que diz que é inspirado por Deus para entregar alguma coisa e que não é Deus. Então nós apelidamos carinhosamente de revelamento. Então, voltando à situação, esse cabra aí que teve o revelamento, ele morava em Betel. E esse homem que teve o brilhante revelamento foi procurar o profeta. E ele procurou saber o paradeiro dele e viu que o homem de Deus estava caminhando de volta para a sua cidade. Então ele correu atrás dele. Encontrando ele no meio do caminho, parado, descansando, ele chegou nele e começou a fazer um convite para ele, falando que ele deveria voltar para comer na casa dele, porque ele teria tido um revelamento de um anjo. Engraçado que hoje em dia tem um negócio de revelamento de anjo, de trazer isso e entrega e não sei o que. Voltando. Quando o homem de Deus entrou na casa desse profeta velho, que é o camarada que nós estamos falando, ele começou a comer e beber, e aí veio a palavra do Senhor então a ele, dizendo que o homem de Deus não deveria ter feito isso e desobedecido ao Senhor, que ele foi rebelde, e que quando ele sairia dali ele iria morrer. Então o profeta velho foi albardou o jumento do homem de Deus para que ele voltasse para a sua terra.
Quando ele estava voltando então para sua casa, um leão o encontrou. O leão matou ele, não despedaçou ele e nem o jumento, e ficaram lado a lado com ele. E correu então a história de que o homem de Deus teria sido morto por um leão. E indo o profeta velho atrás dele, o sepultou. Sabe, baseado nessa história, baseado nessa porção da escritura, existem algumas doutrinas. E vamos tentar analisar cada parte do que quer dizer. Inclusive eu já passei por uma situação que, numa reunião, que uma pessoa falou sobre o profeta velho, baseado nessa doutrina que eu vou dizer. As pessoas dizem que o profeta velho é todo aquele que é um velho convertido. As pessoas dizem que o profeta velho é todo aquele que traz costumes antigos. As pessoas dizem que o profeta velho é todo aquele que vem trazer palavra dos antigos, dos mais velhos. Vamos dar uma pesquisada o que é o profeta velho e o que representa ele hoje em dia para nós? Bem, para que possamos entender melhor, o reinado que existia na época do profeta velho era nada mais nada menos do que o reinado do rei Roboão. O reinado que tinha na época do profeta velho e do homem de Deus era nada mais nada menos do que o reinado do rei Jeroboão. O rei Jeroboão foi um homem que foi eleito por Deus na época da divisão. Aí vocês se perguntam, que divisão é essa? Vamos lá explicar qual foi a divisão. Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, ele se aconselhou com seus amigos da sua idade e não com os anciões. E ele pôs um tributo muito caro sobre todo Israel, as 12 tribos. Então as 12 tribos começaram a questionar ele sobre esse tributo muito caro. E aconteceu então que, chegado um certo tempo, eles se cansaram de tudo isso e tiveram uma contenda. E o povo de Israel se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul ficou com Judá, a metade da tribo de Benjamim e os levitas. O Reino do Norte ficou com as outras 11 tribos e meia. E o rei Jeroboão temia muito que o povo voltasse a adorar ao Criador, aonde era no local de sacrifício e no templo. Com esse medo que ele tinha de que o povo voltasse a adorar no templo em Jerusalém, ele teve uma ideia fantástica. Ele montou 2 altares em ambos os cantos de Israel. Um altar foi em Dan e o outro altar em Betel. Na cidade de Betel era a cidade desse profeta velho. O profeta velho se vendeu, ele não quis obedecer o que era a voz do Criador e ele decidiu então ser o famoso puxa-saco. Fala baixinho aqui para ninguém ouvir. Em 1 de Reis 12:28 diz que foi feito 2 bezerros de ouro, adoração antiga que existia na época que o povo de Israel estava cativo no Egito. Voltando aos primórdios antigos, esquecendo-se do Criador e voltando aos deuses antigos que eles tinham quando eles estavam longe da presença do Criador, esse era o hábito que eles tinham. E esse homem, esse rei, teve a brilhante ideia de trazer de volta esse costume maldito. E ele, como sendo intitulado como um profeta, ele deveria ser contra esse tipo de coisa. Quando Israel era somente um povo, para se ser um profeta, ele precisava de alguns requisitos. Lógico, o primeiro teria que ser chamado por Deus, a vocação de Deus para essa coisa. A segunda era ter um acompanhamento ou um conhecimento sobre as Escrituras. Está duvidando? Vemos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, o versículo 5, fala que quando Samuel ungiu a Saul como rei, o rei Saul, antes de ele ser rei, quando ele foi ungido, ele deveria ir no rancho, o rancho dos profetas, e ali então o Espírito de Deus apoderaria dele, e ele estaria junto aos profetas. 1 Samuel 19:20 diz que havia uma congregação de profetas, e essa congregação de profetas era presidida por Samuel, ou seja, eles tinham acompanhamento de Samuel. E segundo a tradição afirma que os profetas seguiam o que Samuel dizia, e também
que juntava todos aqueles que tinham o desejo de conhecer escrituras e que tinham o desejo de zelar por elas. Então Samuel formou a primeira escola de profetas. E qual seria a definição para uma escola de profeta? Temos que entender alguns pontos. Primeiro, não era um monastério e muito menos uma escola de escribas. Era um grupo de pessoas que procuravam a cultivação das escrituras e o zelo pela palavra do Senhor. E também o fato de que ensinava as escrituras e como manter o zelo por elas mesmas, não quer dizer que por causa disso eles tinham que profetizar. Até então, profetizar sempre foi uma atribuição divina. E o intuito principal deles, além de zelar, era passar para a geração futura as coisas que o Criador ensinou. Samuel teve essa ideia baseada no quê? Ele viu que o seu professor, o seu mentor, que foi Eli, o profeta, não ensinava os seus filhos e nem os corrigia e nem tinha demonstração sobre nada das escrituras. Então você se pergunta, o que tem a ver tudo isso com ele, com o profeta velho? Nada mais, nada menos que o profeta velho, ele foi um homem moldado em outros padrões. Primeiro, vamos levar em consideração todos os atributos do homem de Deus. Quando ele soube sobre os 2 altares em Betel e também o Dan, dá-se a entender pelas escrituras que no dia 15 de agosto daquele ano, ele começou seu ministério. Ele tinha a missão de fazer 3 coisas. Primeiro, ir contra o altar, que era o bezerro de ouro. Segundo, não ter nenhum tipo de regalia. E terceiro, não voltar pelo mesmo caminho que ele veio. Quando ele foi contra o altar, ele trouxe uma palavra e trouxe uma maldição sobre aquele altar. E ele trouxe consigo um sinal também, que aconteceu. O primeiro sinal que aconteceu ali, então, foi quando a mão do rei secou. O segundo sinal que aconteceu ali foi quando o altar se fendeu. E o terceiro sinal foi quando ele pediu a misericórdia e a mão do rei voltou ao normal. Então estava tudo bem, tudo certo, porque ele era um homem de Deus que tinha sinais e prodígios. Ele era um homem de Deus que foi bem aceito e estava na direção do que Deus tinha mandado. O Criador tinha dado uma orientação a ele e até então ele tinha obedecido, estava tudo bem, tudo certo. Então o rei chamou ele para que ele pudesse comer. E ele, sendo um homem de Deus, ele não aceitou suborno, não aceitou de forma alguma receber alguma coisa daquele homem, ele não aceitou ter um salário e nem aceitou a voltar atrás naquilo que o Criador tinha lhe dado. E muito menos ele voltou pelo mesmo caminho. Ele não cometeu erro em nenhuma dessas partes. Mas aí vem uma única questão, um único erro dele que ele cometeu. O princípio de sua caída foi quando ele parou para descansar. O único erro do homem de Deus que ele teve foi parar para descansar. Porque acontecendo isso, o profeta velho alcançou ele. Agora vamos tentar entender alguns atributos do profeta velho. Vamos desmistificar tudo o que dizem sobre o profeta velho, porque comparar o profeta velho com costumes antigos é totalmente o contrário, porque veja bem, ele trazia aquilo que ele aprendeu com a escola de profeta, ele não aprendeu com, vamos dizer, a teologia do Caicai e nem a teologia do bezerro de ouro. Ele aprendeu com o ensino das escrituras, ele não aprendeu com nenhum tipo de teologia feita pelo meio do caminho. Ele não trouxe uma palavra inovadora, pelo contrário, ele trouxe uma palavra que era antiga. Ele trouxe aquilo que ele aprendeu com os mais velhos e com os homens instruídos pelo Criador dentro das Escrituras. Agora vamos desmistificar um pouco o que é o profeta velho. O profeta velho, ele tinha uma missão. A missão dele nada mais nada menos era que tirar do caminho todo aquele e aquela que era doutrinado. Mas não é só isso não. Ele tem 7 características que eu quero dizer aqui. Ele se vendia, porque veja bem, o camarada era profeta em Israel, o camarada se dizia ser profeta em Betel, o camarada se dizia ser um homem de Deus em Betel e jamais pregou contra o altar que tinha feito ao bezerro de ouro. Era chavequeiro, ele tinha uma boa lábia, ele enrolava todo mundo na conversa. Ele sempre dizia para a pessoa voltar, fazer o que era errado, não andar pelo caminho certo. O intuito dele era tirar da posição e querer induzir a outro caminho, levar a desobediência e jamais aceitar as ordens do Criador. Ele era mentiroso, ele sabia que não importa os meios, ele sabia que a desobediência é a única coisa que afasta o Criador da criatura. Só usava a palavra do Criador para matar o seu irmão, para matar o seu próximo. Ele tinha argumento, a palavra só se encaixava para ele quando era para matar, só palavra de maldição. E detalhe, só matava quem não era igual a ele. Traz o objetivo de destruir quem tem vida com Deus. Quando consegue matar o homem de Deus, lançar a maldição, o que ele faz? Faz de tudo para jogar fora, sabe?
É aquele tipo de pessoa que diz que os outros são rebeldes, todo mundo é rebelde para ele e ele sempre é o certo. Ele não vê que ele está destruindo o ministério, ele está destruindo o povo de Deus e está dizendo que os outros são rebeldes, que os outros são errados. E depois que ele lança a maldição, faz tudo isso, faz de tudo para o camarada sair de perto dele, faz de tudo para lançar fora. Também choram, sabia? Eles choram. Traz consigo a síndrome do irmão de José. Peraí, eu não entendi. Como que é isso? A síndrome do irmão de José é aquela famosa picaretagem, a lágrima de crocodilo, sabe? O camarada diz que é seu irmão, que te ama, que te abraça, que precisa de ti, querido irmão. Só que quando vira as costas, faz de tudo pra te matar espiritualmente, te matar de qualquer jeito, sabe? Porque tem inveja daquilo que você tem um olho gordo, o olho chega a ficar seco, igual de coruja, como diz um certo pastor. Ele tem um desejo de tomar o que é seu, porque se você for usado em alguma coisa, ou se você tem um talento para falar, para se expressar, para cantar, fazer qualquer coisa, ele tem um olho gordo em cima daquilo. O problema não é o Criador, o problema é você. Aí quando ele pega e te mata, ele te faz o mal, ele tem a maior cara de pau ainda de chegar aos pés do Criador e chorar com a maior lágrima de crocodilo, que nem os irmãos de José, quando venderam ele, foram pro pai chorar. Isso me dói muito. E para encerrar ainda, para lascar ainda, eles têm a cara de pau de sepultar o homem de Deus, ao invés de clamar por misericórdia. Porque se o Criador ouviu o homem que estava com a mão seca e voltou ao normal, por que o nosso Deus, nosso Criador, não teria o poder de dar a vida de volta para esse camarada? Por que o nosso Criador, o nosso Deus, não teria o poder de trazer de volta a vida a ele? A missão de muitos profetas, muitos homens de Deus foram usados quando oravam as pessoas mortas voltarem à vida. Isso não é só porque o Senhor Jesus fez antes de Jesus peregrinar na terra o seu ministério como Jesus Cristo, que Elias e Eliseu foram usados nesse sentido, em sinais e maravilhas, e orar por pessoas doentes e as pessoas voltarem à vida. Então eu acredito no que está na Escritura, e eles tinham, como homem de Deus, o poder de fazer isso. Aliás, desculpa, ele não era homem de Deus, né? Ele fingia que era homem de Deus, um profeta de Deus. A missão dele era pura e simplesmente matar, tirar do caminho, matar e depois sepultar o pobre homem de Deus. Só isso. Bom, e é isso, meus irmãos. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um joinha e compartilhar o nosso vídeo, que ajuda pra caramba. Você não tem ideia de quanto ajuda isso. Se você quer ver essa obra crescendo, se você tem vontade de ver mais vídeos polêmicos com o seu irmão aqui, André Carpano, não se esqueça de nos ajudar. Que Deus abençoe a todos. Amém.